Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu tô aqui hoje para conversar com a Andréa Calçada e a gente resolveu fazer uma live diferente. Na verdade, a gente vinha pensando sobre o quanto o nosso cliente como um todo, ele ajuda ou atrapalha, né, na condução do programa, do processo. Então eu acho que às vezes as pessoas não entendem como funciona um processo, como vocês podem ajudar a gente, tanto quanto a cliente do advogado, quanto o cliente do psicólogo, ou num procedimento de perícia, ou num procedimento de avaliação. Então eu acho que a gente vai bater um papo aqui no que é legal, o que a gente pode conversar sobre como o cliente pode nos ajudar, como o cliente pode contribuir para o processo, em vez de atrapalhar. Eu estou esperando aqui a Andréia entrar, ela sempre tem uma certa dificuldade para entrar, né? Eu estou esperando ela entrar para chamar ela aqui e eu vou chamar algumas pessoas que estejam aqui nos ouvindo para dar a opinião enquanto cliente, enquanto parte, porque é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil para a parte lidar com o processo. Tanto que a gente fala que o advogado não pode atuar em causa própria, principalmente em causas de família, porque ele não consegue ter a distância necessária, né? A distância necessária para poder trabalhar no processo, para poder ver o que é importante, o que não é importante. Então, a gente precisa que o cliente entenda como ele pode nos ajudar. Isso só facilita o trabalho, faz com que ele renda mais e que ele seja mais satisfatório para o cliente. Entendeu? Então eu preciso que a Andréia entre, ela não está conseguindo entrar. Bruna, se você estiver por aí, liga para a Andréia, pede para ela entrar, por favor. Eu não estou conseguindo falar com ela. E fica a dica para vocês. A gente tem várias dicas aqui de como aproveitar melhor uma consulta, de como você pode melhorar a forma de atuar, você pode atuar melhor em conjunto com o seu advogado. Eu acho que isso é muito interessante e é necessário, porque a gente advogado, a gente tem que ser muito objetivo. Às vezes o cliente, ele vem pra gente com uma série de demandas e nem sempre o que ele traz pra gente é suficiente ou necessário para o processo. Essa é a grande questão. E a nossa discussão às vezes o cliente até fica bravo, o advogado não quis fazer, o advogado não fez, porque às vezes o processo tem timing também, né? O processo tem um timing. Um processo é sempre um joguinho de xadrez, a gente tem que mexer a peça para o lugar certo, na hora certa. E com a documentação necessária e com os subsídios necessários. E o cliente pode nos ajudar muito, muito mesmo. O cliente, ele quando ele pode nos ajudar muito e pode atrapalhar também o andamento do processo. Obrigada, Bruno. Então, é importante vocês saberem o que a gente pode fazer. O que a gente, como advogado, pode orientar vocês enquanto cliente. O que o cliente pode trazer pra gente e de que forma? Essa é a nossa ideia hoje aqui. E aí ficam as dúvidas. Pronto, Andréia, deixa eu ver se eu consigo. Pede para participar, Andréia, por favor. E aí essa é a nossa ideia hoje. Trocar uma ideia com vocês, dizer para vocês, gente, faz dessa forma. Por exemplo, a gente vê clientes que nos mandam às vezes 20 e-mails por dia. 20 e-mails por dia com oi, Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Andréia. Tem várias pessoas amigas aqui já com a gente. Tem o Bruno que está aqui, Maurício, Bruno. Maurício, a Natasha. E a nossa ideia, eu só estava falando, Andréia, que essa nossa ideia nasceu de um papo meu com uma cliente minha que acabou se transformando numa grande amiga, que é uma pessoa extremamente organizada. Então, é uma pessoa assim, olha, fulana, eu preciso
Porque o processo dela tem atualmente em torno de um dos processos 3.000 páginas. Nossa. Pois é, são 8 laudos. Então, a gente tem que lembrar que o advogado, por mais que ele conheça o processo, e eu conheço o processo de trás para frente, de frente para trás, assim como você conhece os seus casos, a gente não tem só aquele processo. Então, muitas vezes, quando a gente precisa de um documento, a gente às vezes leva horas para conseguir localizar. E quando isso acontece, eu ligo para ela e digo, fulana, faz uma gentileza para mim, me ajuda, onde está o documento tal? Ela sabe onde está a página e tudo mais, porque ela é mega organizada. Quando ela vai mandar, eu mando uma peça para ela, que é um hábito nosso, né? A Andrea sabe disso. É um hábito nosso. Toda vez que a gente faz uma peça grande, principalmente que envolva fatos, né? A gente manda para o cliente, para que o cliente, porque ninguém melhor do que ele, para saber o que aconteceu na vida dele, né? Sim, sim. Então, muito melhor que a gente, né? Muito melhor que a gente. E não é que a gente desconheça, é simplesmente que ele conhece a cronologia, ele sabe como funciona. Então, ele sabe os detalhes, né? Exatamente. E aí eu digo para ela, poxa, arranja para mim, me diz onde é que está isso assim, assim. Aí ela imediatamente, não, o laudo tal está aqui, depois veio esse. Então, ela quando manda as coisas para a gente, ela já manda tudo muito bem organizado. O que me facilita barbaramente quando eu estou fazendo uma peça, na elaboração de uma peça. E eu tenho certeza que os outros advogados que estão aqui também, eles pensam da mesma forma. Porque a gente tem cliente, você sabe disso, né? Você tem cliente, quantos e-mails ele manda para você por dia? Ou quantas mensagens manda por dia? Nossa, gente, e assim, vai mandando tudo desconectado, tudo desorganizado, né? Então tem coisas às vezes que eu nem olho, porque aí mistura informação importante com questionamentos, com a raiva que ele sente do juiz, né? Então, assim, fica um tumulto para nós profissionais, né? Então, essa questão do cliente ele ser organizado, e muitas vezes tem alguns que já vêm com a cronologia pronta, né? Eu já falo assim, porque eu sempre pergunto, né? Na consulta inicial, eu queria que você me passasse uma cronologia dos fatos. Eu tenho aqui, inclusive. É claro que eu vou querer ouvir a descrição dele sobre o que aconteceu, a vivência dele sobre os fatos. Mas aquela cronologia, ela já dá uma ajuda e tanto. Então, exatamente. Eu acho que isso faz todo um diferencial. E tem o ao contrário também, né? E isso é um exemplo, que isso foi uma das coisas que me incomodou. Por isso, conversando com essa cliente, nós temos um outro caso que o cliente ele joga contra ele mesmo, sempre. Esse caso, ele é o pior inimigo dele mesmo. Num determinado momento do processo, a juíza pediu que se fizesse uma comprovação do pagamento de todas as despesas que ele estava fazendo dos bens X e Y. Quando eu já conheço a pessoa e sei que é enrolada, 20 dias antes de publicar, eu mandei para ele pedindo a documentação. Uma semana antes, eu mandei para ele novamente pedindo a documentação. 2 dias antes, e eu falei que o prazo era amanhã, quando era daqui a 2 dias, né? Sempre faço isso para facilitar a minha vida. E não correr risco de ficar para a última hora, né? Aí, quando na véspera ele não tinha mandado nada, mandou um documento. Eu virei para ele e falei, olha, eu não tenho mais o que fazer. A responsabilidade é sua, o prejuízo vai ser seu. Ele enlouqueceu. Ele falou, você está me chamando de incompetente, você está dizendo que eu não consigo nada, você não vai ter prejuízo, quem vai ter sou eu. Aí eu falei, eu estou aqui para defender o teu direito. Ele surtou. Ele surtou, começou a xingar a gente, falar um monte de coisa. Enfim, então, o que eu fico pensando aqui é que a gente precisa do cliente meio termo. E aqui não é uma crítica, tá, gente? Porque quando vocês contratam um serviço, vocês esperam o melhor do serviço. Mas para que a gente dê o melhor, vocês podem nos ajudar e muito. Não é, Andréia? Sim, com certeza. E eu posso falar um pouco além, né? Essa organização de dados, de fatos, né? De documentos, isso é primordial, né?
Como eu tenho cliente que tem processo com 7.000 páginas, né? Gente, isso é inviável para qualquer pessoa, né? Seja até o assistente técnico que está recebendo para isso, o advogado. Vocês imaginam para o perito que vai fazer uma análise, né? Então, se isso estiver mais organizado, isso vai ser melhor. Agora, eu entendo também que essa organização, ela passa, né? Porque muitas vezes nós temos clientes que já chegam para nós, assim, Andréia, Alexandra, eu estou em psicoterapia, eu me trato, né? Então, isso já é um suporte inicial, né, para nós que atuamos com direito de família. Eu me trato, eu tomo medicação porque eu preciso, porque senão eu estava muito ansioso, né? E isso ajuda também, né? Se você está emocionalmente organizado, fica mais fácil também de organizar a papelada, né? Os fatos, as contas, e seja lá o que for, né? Então, essa parceria do cliente, né, com o advogado e com a psicóloga jurídica, o assistente técnico, é fundamental, né? Não, eu acho que ao mesmo tempo é importante que o cliente entenda também o que ele pode, assim, o que ele pode esperar de uma consulta de um advogado. Né? Quando ele vai no advogado, como é que você sabe se esse advogado o bom advogado é aquele que responde às suas dúvidas, na minha opinião, né? A ideia é, quando o cliente vem fazer a consulta, ele quer uma resposta a algumas coisas. Mas tem muitas vezes que a gente também não pode dar essa resposta. Ou que essa resposta ela é parcial. Eu não posso dizer se ele vai ganhar ou não um processo. A gente não promete resultado, a gente tem a obrigação de meio, né? A gente pode dizer, olha, o seu direito é bom, mas não depende da gente o julgamento dele. Depende da gente municiar o judiciário para ele julgar bem. Né? E municiar o judiciário, sim, de uma forma competente. Eu hoje peguei uma contestação num processo, que inclusive até o cliente está aqui, ele vai saber. Peguei uma contestação num processo de família que é simplesmente um advogado previdenciário fazendo uma contestação num processo de família que é ininteligível. Não tenho como, eu não tenho como fazer a réplica. Ele simplesmente diz o seguinte, ele chega e diz a seguinte frase no meio do processo, ele diz assim, agora, exatamente assim, agora a parte vai fazer sua defesa. Aí ele pegou o relato da parte em primeira pessoa, contando as mazelas, os palavrões e tudo mais, colou na petição, são 10 páginas do relato da parte. Que isso? E no final, não disse nada, porque ele não tem o que pedir, porque ele não pode pedir, porque ele não falou nada. Ele não sabe nem o que pedir, né? Ele não sabe o que fazer. Então, é importante que a gente... se você vai num advogado de família, se você vier para mim e me perguntar sobre direito previdenciário, eu vou ficar olhando para você com a mesma cara que eu vou olhar para alguém falando chinês. Entendeu? Eu não sei responder. Então, a primeira coisa que a gente diz sempre, né? Sempre. Para você ter um bom resultado, você tem que ter um bom profissional. Para você ter um bom profissional, ele tem que ser especializado no que ele faz. Eu acho que isso é o nosso foco sempre, né? De alertar as pessoas e dizer, olha, você tem profissionais bons em todos os estados do país, você tem profissionais bons, caros, baratos, medianos, tudo. Entendeu? Então, é muito complicado a gente procurar uma pessoa que não entende do que está falando, como esse cara hoje. Eu fiquei com pena da parte, juro para você, porque eu vou responder simplesmente o seguinte, em 2 linhas. Infelizmente, retire a peça dos autos porque ela é ininteligível. O que eu vou fazer, gente? Sim. E provavelmente, né, eu acho que até a Bárbara, aquele da Bárbara aí que está falando sobre a questão da expectativa, né? E provavelmente ainda vende coisas, porque ele não entende do que ele está falando, vende coisas para o cliente que não existem, né? Não, nesse caso então, específico... a gente, mesmo a gente trabalhando com emoção já é difícil, né? Não, mas imagina nesse se caso você... específico é um negócio tão doido. É uma ação de guarda, simplesmente o advogado diz assim... reconvenção. Aí bota uma linha dizendo, o Código de Processo Civil autoriza a reconvenção. Uma ação de guarda.
Aí lá no final, ele pede X mil reais de indenização por dano moral. Assim, Nossa. é um negócio, eu estou dizendo que é ininteligível, é ininteligível. Então, o Rochester está aí também. Daqui a pouco eu vou chamar ele para bater um papo aqui com a gente, porque eu acho que a gente precisa, né? Eu acho que a gente chamou o Vinícius está aí daqui a um pouquinho. Vinícius, vê aí como é que eu posso botar você aí, Vinícius, para você explicar um pouquinho como é que é ser cliente e o que você pode ajudar. Enquanto eles entram aí, estou falando assim, Fala. essa coisa, né, que eu e você fazemos, e você faz muito bem, que é aquele cliente que sai respondendo os e-mails, WhatsApps da outra parte, fazendo besteira, fazendo prova contra ele. Então, assim, o cliente não pode fazer isso, né? Ele tem isso, que dizer, olha só, eu proíbo. a Alexandra proíbe de se você fizer, eu tô fora. Tô fora, exatamente. Mas às vezes tem que ser isso mesmo, né? Tem que ser isso mesmo, porque ele acaba na raiva, na impulsividade, fazendo prova contra ele, né? Dando tiro no pé. Isso. Eu então, sempre digo o seguinte, o Vinícius já entrou aí. Eu sempre digo o seguinte, escreva como se você estivesse escrevendo para o seu porteiro. Porque para o seu porteiro você diz bom dia, boa tarde, você é educado, né? Então, eu digo, você vai falar com a sua ex-mulher, você vai falar com o seu ex-marido, escreve como se estivesse boa noite, fulano. Como vai? Eu não quero perguntar como vai. Pergunta. Pergunta, é educado, pergunta. Entendeu? Exatamente. E aí, eu digo para os clientes, gente, eu paro de advogar se você continuar respondendo desse jeito. Entendeu? E a Andréia sabe disso que eu faço mesmo. Vinícius, boa noite. E funciona. Oi, Vinícius. Boa noite, Alexandre. Eu chamei você aqui. Eu chamei você aqui. A gente tem. Você sabe como é que eu sou, né? Eu sou daquelas duras. A gente tem tempo, porque senão a gente vai ficar falando até que é amanhã de manhã, né? Então, eu chamei você aqui, Vinícius, para você falar um pouquinho de como é ser cliente do advogado e num processo judicial. Para você dar uma ajuda para quem não sabe ainda, ou está começando, ou ainda está no meio da guerra, não consegue raciocinar, entendeu? Eu acho que vocês foram muito felizes no que vocês disseram, né? Eu não contei aqui, mas organizado apareceu diversas vezes. A palavra-chave é organizado, né? É claro que tem uma curva de aprendizado, né? Quando a gente passa pelo problema, seja ele qual for, a gente não consegue enxergar muito a dimensão dele, a gente nem sabe o que é de verdade. E a gente geralmente tem o sentimento ruim, ou raiva, ou tristeza, ou o que seja. A tristeza não deixa a gente agir, a raiva faz a gente agir errado. Então a gente primeiro tem que dissociar esses dois sentidos. Exatamente. Hoje, em função da associação de outras coisas, eu acabo, e também por causa do Instagram, o direct, né? Volta e meia me manda um áudio completamente perdido e tal. Eu falo, calma aí, vamos pensar aqui, o problema é assim, se acalma. E eu sempre digo, você dizia para as pessoas responderem textos como se estivesse falando com o porteiro. Eu digo até diferente, eu digo, olha, se tem um processo, você está escrevendo para o juiz. Então você tem que pensar... Não. O juiz, ele tem raiva do juiz. Pensa diferente. Ele tem raiva do juiz, vai querer xingar o juiz. Não, mas por que eu digo você está escrevendo para o juiz? Porque na verdade você... Por exemplo, você vai fazer um formalidade. Pedido... você vai fazer um pedido que você já sabe a resposta. É não. Né? Por exemplo, hoje de manhã, ontem à noite, hoje foi de manhã, um pai me ligou desesperado que ele deixou a filha na casa da mãe, acordou com uma mensagem da mãe dizendo que a filha estava com o dedo fraturado e tal, e que tinha radiografia. Vinícius, você tá travando. Alô? Você tá travando, Vinícius. Deixa eu ver. Pagou a internet, Vinícius? Ué, gente, a gente tem que perguntar, né? Vê se melhorou. Melhorei? Melhorou. Você pagou a internet, Vinícius? Na verdade, aqui no Rio a gente tem um problema do 4G, agora eu alterei para o 4G, né? Porque a gente paga pelo serviço, não tem. Melhorou. Bom, melhorou. Aí voltando, como tinha um processo, o que estava ali acontecendo? A mãe estava querendo criar, na verdade, uma narrativa de maus tratos. E aí, por incrível que pareça, 90% das vezes, se não mais,
das vezes que acontece isso, eu digo, quando é alguma coisa acontecendo na hora, eu falo, olha, diz que vai no médico agora, você vai pegar sua filha e vai no médico. Ah, não tenho tempo. Não, mas você vai pegar teu filho agora e vai no médico. Por quê? Que vai acontecer que vai começar a falar, ah, não, a filha está bem. No caso da fratura, eu falei, então você faz o seguinte, você pede a prescrição porque você quer acompanhar o tratamento, pede a fratura também, porque você quer levar no médico de confiança também para dar uma olhada, e aguarda a resposta dela. E essa mãe nunca tinha mandado a carteirinha do plano. Aí eu falei assim, aproveita então e fala, olha, já que você nunca mandou a carteirinha do plano, por favor, daqui para diante, manda a carteirinha porque o plano é da criança e se tiver uma emergência de fato, eu vou precisar levar no hospital da carteirinha. Aí o que eu tenho dito para ele sempre, você está escrevendo isso para o juiz porque você está tentando tomar um golpe e você devolve ele. Não é? Você Exatamente. inverte a coisa. Porque ali está claro, né? Assim, e de fato até agora não recebi mensagem. A última era que a mãe não tinha mandado nem a prescrição, nem a radiografia. E não deve ter. Não é? Então, se a mãe... Exatamente. então, uma das coisas que foi muito legal que vocês falaram, tem que tirar a emoção de qualquer comunicação. E comunicação tem que ser feita por escrito. Né? Uhum. Hoje, aliás, ontem saiu a decisão ali do caso do Johnny Depp e da Amber Heard, que é um caso de denunciação caluniosa, assim, uma denúncia falsa, porque em inglês é false allegation, né? Eles têm outra legislação. Mas que acontece muito aqui no Brasil. E se você atende o telefone e conversa com a outra parte pode simplesmente inventar uma denunciação caluniosa contra você que Exatamente. você não tem como provar. Então, se está em litígio, se não tem acordo, a primeira coisa é para de atender telefone e tal, você vai conversar por escrito, você vai evitar estar perto, você vai estar sempre com Exatamente. testemunha. Não, assim, é importantíssimo tirar a emoção do momento dessas coisas. A hora de desabafar é na terapia, que é outra coisa Exato. que vocês falaram muito bem. Que é fundamental, né? Quando a pessoa passa pelo problema, na verdade ela precisa de uma abordagem multidisciplinar e ela não entende o papel de cada profissional. A terapia particular que ela vai fazer é para cuidar dos sentimentos dela, para ela poder entender o que está acontecendo, elaborar e ficar funcional. Porque muitas vezes a pessoa fica disfuncional, né? Você não consegue pensar direito. Muita vezes. Outra coisa Exatamente. é... E aí vai descarregar isso no advogado e na psicóloga e na jurídica. E aí não é a nossa função, né? Exatamente. E aí, Exato. assim, da mesma forma que quando tem um entupimento você vai chamar um encanador, o advogado ele tem uma função ali específica. Ele vai te representar na justiça. Você vai contar a história para ele, ele vai colocar essa história dentro da legislação e fazer o pedido para o juiz. Mas aí, Vinícius, eu acho que aí vale a pena a gente falar uma coisa importante, né? Que é, como eu sempre digo, o advogado é a peneira, né? Tudo que você, cliente, me dá, eu peneiro e coloco no processo. Muito bem. Eu já ouvi várias vezes, por exemplo, a pessoa vem e manda um número monstruoso de documentação que não tem relação com o processo ou que só vai encher linguiça, o famoso encheção de linguiça. Ah, mas você não disse que eu disse que ele era assim, que ela era assado. Não vou dizer, se a gente está tratando uma ação de guarda, vamos nos focar na criança, entendeu? Vamos esquecer a questão da parentalidade. Da litigância também, da né? conjugalidade, perdão, e manter na parentalidade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante Sim, mesmo. sim, e era o que eu ia dizer na verdade. Quando você contrata um advogado, você está contratando a expertise dele. E você tem que entender que ele está trabalhando com isso o tempo todo e ele vai dizer, olha, isso é importante, isso não é. Sim. E quando disser que isso não é importante, não tem que ficar chateado. Ah, mas eu quero que tenha isso. Porque é muito comum, a pessoa com raiva, né? De repente ela perdeu o filho, seja ele pai ou mãe, ou avô ou avó, de uma hora para outra ele deixou de ter contato com o filho, né? Ou com o neto. Então ele está buscando ajuda. E nessa hora, as pessoas com raiva querem justamente vingança também. Exato. A gente precisa falar disso. E não é para ter vingança ali, é para olhar para a criança. Porque se você se vinga da outra parte e tira o filho da outra, você está fazendo justamente aquilo que você está combatendo, que aconteceu contigo. É isso. Então o primeiro, a gente sempre fala, né, o primeiro juiz da causa é o advogado. Então a gente tem que confiar também que a pessoa, olha, isso aqui não é importante, isso é. E aí eu queria falar só uma coisa prática para os pais, né? O meu primeiro processo tem mais de 10 anos e a tecnologia estava diferente. Hoje o espaço na nuvem está muito mais barato. E aí vem uma coisa importante. Papel some. E toda vez que precisa, assim, o processo movimentou, precisa fazer uma resposta, você tem 5, 10, 15 dias para responder.
papel, você vai ficar procurando. Então, tudo tem que ser digitalizado e tudo com, assim, os meus nomes são bizarros. É data, o que é, e coisas que eu posso estar procurando na hora, porque o nome fica enorme, você põe localizar e o troço aparece. Então, pasta organizada no Você quer computador. organização. Não, mas o Vinícius é fora da Mas curva, né, gente? Não, Vinícius é mas ponto fora da curva. Ele é a pessoa mais organizada que eu conheço. Ele estava falando agora há pouco de um artigo para mim. Eu falei, manda para mim. Ele, vup, em segundos. Ele é a pessoa mais... Eu vou dizer, eu vou mandar, eu vou procurar, vou levar 10 anos até achar alguma coisa, porque eu sou desorganizada. Mas o que é importante? Isso que você está falando é o que eu estava falando dessa minha cliente. Assim... Eu preciso, Vinícius, eu preciso. A gente tem, como aconteceu, nesse processo dela tiveram vários filhotinhos, né? Os processos criminais, saíram vários filhotinhos. Eu preciso para o processo criminal apresentar todos os laudos que vieram. Ela já sabia exatamente quantos laudos tinham, porque eu não me lembrava, eram 6 ou 7. Eu realmente não me lembrava. A cabeça não funciona para... Eu teria que olhar o processo inteiro novamente. Ela me mandou todos os laudos em ordem, já tudo bonitinho. Porque ela já tinha... Então, facilita. Você fala de 10 dias, 15 dias. Só que a gente tem que lembrar que uma peça, o advogado, ele tem prazo para fazer as peças. Né? Eu acho, a Andréia está dizendo aqui, Vinícius, você devia dar curso para cliente. Eu também acho, eu já disse isso para ele. Entendeu? Mas Vinícius eu sempre respondo. Quem entra em contato comigo, eu sempre respondo. Eu fico catando até pois quando o Vinícius tem planilha. O Vinícius é sensacional. Por isso que eu chamei ele aqui um pouquinho para bater um papo com a gente. Andréia, você está vestida? Vou chamar você para aparecer aqui também, hein? Já. Mas aí o que eu queria concluir nisso é o seguinte. Telefone, a memória é cara, HD pode queimar, pendrive pode queimar, então façam tudo. A gente tem hoje o Google Drive, por exemplo, que você baixa no computador, você tem uma pasta ali dentro, tudo que você coloca ali dentro vai para a nuvem, você acessa do telefone, você acessa de uma LAN house. Se você estiver em outro estado, está sem telefone, sem bateria, o teu advogado pediu, você vai numa LAN house e manda para ele. É isso né? mesmo. O Dropbox, tem o da Cloud, né? O Cloud da Apple. Então, o importante para o cliente é ele entender que esses documentos vão fazer parte da vida dele agora. E ele tem que ter essas coisas assim de cabeça. Por exemplo, outro dia um pai entrou em contato comigo que ele caiu na malha fina porque ele precisou apresentar a decisão do processo de pensão. E o cara ficou perdido. Eu falei, cara, olha, você tem que entrar no processo. Que é outra coisa. Pega a senha para você acessar da sua casa, vai em qualquer cartório, em qualquer fórum, vai pegar a senha para você. E eu falei, a partir desse momento, é extremamente chato. O Rio de Janeiro é complicado. Você abre o processo, um monte de coisa para você, e abre um documento por vez. Você vai em São Paulo, por exemplo... Mas sabe o que eu faço? Não, mas eu faço diferente. É só você baixar o processo, como eu faço com os meus clientes. Eu baixo o processo em PDF, que hoje... e mando direto, entendeu? Agora, o que acontece hoje também com essa facilidade da senha? Ao mesmo tempo, eu vejo clientes que nunca tiveram uma peça do processo, nunca nem viram o processo. Porque, diferente de mim, diferente de alguns advogados, os advogados fazem tudo e nem mandam para o cliente ler. Então, a gente vê barbaridades. Aí o cara diz, eu não vi isso. Aí a Bárbara está dizendo uma coisa com toda razão. Aí eu vou chegar lá. O cliente com processo, quando ele tem acesso a tudo, ele surta. Mas aí eu já digo para o meu cliente o seguinte. Olha só, eu sou psicóloga, não estou psicóloga. Vai surtar com seu psicólogo. Comigo, não. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem prazos. Não adianta o cliente... viu um laudo. O que acontece? Eu recebi o laudo, apareceu lá, normalmente antes até de publicar. Eu mando para o cliente e digo, olha, faz as suas considerações, tá? Faz as suas considerações. Aí, no dia seguinte, já começa. Já fiz, já mandei, já protocolou. Eu falei, não vou protocolar. Vou explicar por que eu não vou protocolar. Tem prazo. Além de ter prazo, tem uma questão que falei da pecinha do xadrez, lembra? Se eu protocolar a minha impugnação ou minhas considerações sobre o laudo antes da outra parte... Eles já vão escrever em cima do meu. Então, eu não vou fazer. Então, a gente precisa entender que quando você procura um advogado especialista, né, ele
sabe, ele sabe que você pode confiar em você. Entendeu? Então é muito mais fácil, né, Andréia? Agora, aqui a advogada dos papais, que eu não sei quem é, depois me diz o nome, pergunta se assina junto. Sim, todas as peças que envolvem fatos ou qualquer questão que envolva a vida pessoal do cliente, petição boba não, em provas, essas coisas não. Todas o cliente assina, ou ele me autoriza por escrito, eu envio a peça, ele me autoriza por escrito a assinatura e eu coloco a assinatura dele. Todas. É uma proteção para ele, cliente, que o advogado não está falando uma besteira, e é uma proteção para mim, advogada, que não vou ser processada depois. Entendeu? Então é isso. E André, o Bruno está falando uma coisa aqui, teoria dos jogos aplicada ao processo. Quem fala muito sobre isso é Alexandre Rosa, exatamente. E o processo é um jogo de técnica. Entendeu? E técnica, você tem que... Não é você saber como funciona o CPC, isso é só ler e decorar, gente. Você tem que saber o que vem depois. Entendeu? E é isso que o cliente tem que entender. Oi, Ana Flávia, obrigada. Não sabia prática, né? Agora, o Alexandre, que essa coisa do acesso. Às vezes ele aí vai conversar com o vizinho que é advogado, com o outro que é tributarista, e aí começa a dar pitaco no processo. Nossa, isso eu percebo que é uma coisa que atrapalha muito. Atrapalha muito, mas ao mesmo tempo o cliente tem o direito de ver o processo. Isso enlouquece a gente, tá? A gente que é advogada que está aqui, a gente enlouquece com isso. Porque tem sempre alguém, tem sempre um pitaqueiro para falar alguma coisa e dizer, mas eu teria feito isso, mas eu teria feito aquilo. Então faz. Uma outra coisa que eu acho importantíssimo do cliente entender é que o processo ele não resolve rápido. Né? A gente está pensando em processo de família que leva 4 anos, 6 anos, 8, já esse processo que dura 12 anos. Então a parte talvez mais importante de tudo é o pedido. O que você quer? E aí nessa hora, o cliente fala assim, o que você quer? Não é pensar para amanhã, eu quero ver minha filha uma vez por mês. Quando ele vira uma vez por mês, ele fala, não, isso não é pai, eu quero... Então, o cliente, na verdade, ele tem que se apropriar do processo e falar assim, o que é ser pai para mim? O que é ser mãe para mim? O que eu quero? Porque, na verdade, ele tem que pensar pra frente. Muito bom, Vinícius. O que acontece? Muitas vezes, assim, as pessoas vêm pedindo ajuda e tudo, aí eu vou ler, tá, mas o que você pediu? Aí o que o cara pediu, ou o que a mulher pediu, não atende. Aí ele começa a dizer, mas o advogado é ruim, isso e aquilo. Eu falei, peraí, mas aguenta aí. Você tinha que ter pensado nisso antes. Porque se você conseguir o que você pediu, é isso. Né? E depois não dá para ficar mudando o pedido. Porque o juiz, ele vai lá no pedido inicial. O que você pediu? Não é? Aquilo tudo é para ver em cima do pedido. Então é muito importante. Eu falo sempre, vai entrar na justiça é porque já falhou a conversa com a outra parte. Então, já que você vai para a briga direito, vai estudar, vai entender o que é. Até porque quando o cliente ele entende o que está acontecendo, ele consegue até ouvir do advogado se ele vai ser bom para ele ou não. Tem muito advogado, e aí assim, eu acho que eu não estou sendo antiético quando eu digo isso, que na verdade não entende da lei, não entende nem de paternidade e maternidade, e às vezes numa audiência de conciliação, dá uma cutucada no cliente e fala assim, pô, aí, isso é bom para você. E aí ele sai com um péssimo acordo, sem nenhuma cláusula de descumprimento. Aí, o que acontece geralmente na alienação parental? Depois, né? Aí você vai ter que entrar com uma nova ação, porque aquele acabou, fez o acordo. Então é importante que o cliente ele também se intere. Né? É claro que no momento de dor, a gente quer alguém que dê uma solução mágica pra gente. O milagre, vem comigo aqui que eu vou te ajudar, vou entender a tua história, vou fazer o processo e você vai conseguir tudo que você quer, mas que você nem pediu. Não adianta assim. A pessoa tem que parar um pouquinho, o que está acontecendo? Isso é o fundamental. O cliente, ele tem que saber o que ele quer. E ele só vai saber o que ele quer. A gente tem que lembrar o seguinte, o processo de família, diferente do outro processo, dos outros processos regidos que também são regidos pelo CPC, mas o cívil, no cívil ele é mais rígido com relação a pedido. O processo de família, ele tem uma maleabilidade, porque as coisas podem vir acontecendo no meio dele, né? E aí você pode mudar. No entanto, a gente tem que lembrar o seguinte, se eu lá no começo, né, não pedir, como aconteceu hoje em outro processo meu, a parte pediu,
20% de alimentos, a autora. O juiz deu 1/3 do salário da pessoa. Uhum. Exatamente isso. Então, agora eu já estou entrando com pedido de reconsideração, porque eu dizer, excelência, aí, sua decisão é ultrapetita, é além do que foi pedido. Eu pedi uma coisa, você deu 3 ganhou vezes. 30. Não, pediu 20%, ele não deu 30, não, deu 33. 33. 1/3 é 33. Entendeu? Então, nem leu, né? Como sempre. Então, a gente tem que trabalhar. O Vinícius falou uma coisa muito importante. Eu preciso, toda vez que um cliente vai no meu escritório, eu pergunto para ele assim: o que você quer? Não é o que eu. Antes de eu dar uma opinião ou uma solução, eu pergunto: o que você quer? Por quê? Porque às vezes eu vou dar uma opinião e a pessoa nem quer aquilo. Uhum. Entendeu? Eu ouvi uma história uma vez muito engraçada de um amigo meu que é cirurgião plástico, que logo que ele se formou, entrou uma pessoa no consultório dele e ele começou a falar: nossa, que legal, você está aqui, não sei o que, é um prazer, não sei o que, vamos operar o seu nariz, e bababá, bababá, bababá. Aí a mulher olhou para ele e falou assim: não, mas eu vim aqui para botar a prótese. Ela não queria operar o nariz. E a pessoa, às vezes, nunca nem olhou o nariz. Não se importa. Nunca, aí provavelmente se fosse eu ia infartar, né? Um cirurgião plástico dizendo que meu nariz era feio, eu ia infartar, né? Não ia mais conviver com meu nariz. E aí a importância do profissional desenvolver escuta, né? É saber escutar. Porque em processos de família, às vezes você tem... O Alexandre, você está trabalhando, querendo trabalhar com uma pessoa para uma guarda compartilhada, mas ele quer só ver o filho de 15 em 15 dias, né? Porque aquilo para ele tá bom. Ou para ela, né? Então, assim, o que ele quer, né? Mas exatamente. É isso. Aí quando a pessoa chega para mim e diz assim: ah, eu quero ver de 15 em 15 dias, eu digo: mas vem cá, você acha que isso é ser pai? Isso é ser mãe? Eu converso, mas eu não posso impor. A pessoa vai fazer o que ela quiser. Entendeu? Eu vou, no final, advogar para o que é correto. Uhum. Eu vou dizer: não, eu acho que você deveria participar da vida do seu filho, da sua filha. Você deveria participar. O ônus e o bônus de ser pai. Eu estava conversando isso com o Vinícius agora há pouco. Entendeu? Eu estava conversando com ele exatamente agora há pouco sobre um outro assunto, mas era exatamente isso. Pessoas que querem uma paternidade, uma maternidade, mas não estão afim de se comprometer com levar filho, buscar filho, fazer... Uhum. Então, assim, a gente tem que saber o que o cliente quer e o que ele espera do processo. Tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o cliente tem que estar muito... Eu acho que advogado que promete milagre, né? Advogado milagreiro, eu fugiria dele como o diabo foge da cruz. Né? Porque... E o Vinícius colocou uma coisa assim muito importante, que eu acho que todo advogado, como eu coloco isso também, né, como psicóloga jurídica, é a lentidão que esses processos, né, com a qual os processos acontecem, né? Vai marcar a perícia. Sim, quando a perícia, né? Então, assim, as pessoas têm que saber, porque senão a culpa é sempre do advogado, né? Sempre. Ele está fazendo alguma coisa errada, ele não está peticionando, ele não tá despachando com o juiz, né? Então, ele precisa entender, né, a priori, que isso é lento. E hoje em dia muito mais lento do que era antigamente. Exatamente. Então, e um exemplo bem prático disso, por exemplo, pai geralmente não consegue, assim, isso não tem razoável isso, né? Mas pai não consegue pernoite com o filho quando o filho é muito pequeno. Só que se você coloca isso na inicial, esse filho vai crescer. Então, eu falo: não, você vai pedir pernoite sim, você vai pedir sim. Na melhor hipótese, se isso acontecer com a idade muito nova e tal, e a criança ainda está sendo amamentada, aí você faz uma coisa específica de um período pequeno. Mas você não pode pensar na inicial, naquele momento pequeno, porque, na verdade, quando sair a decisão, a criança que era um bebê já vai estar lá com seus 5, 6, 7 anos. Quando eu entro com um processo muito com um bebê pequeno, eu tenho o caso assim, de entrar com ação com criança de 9 meses. Né? Uhum. Eu já faço a previsão para a vida toda. Entendeu? Para a previsão. 9 meses ainda amamenta, então até 1 ano, um período que suporte a amamentação, a partir de 1 ano, progressivamente. E assim vai, até que com 1 ano e meio, 2 anos,
tchau, pelo menos uma vez por semana e finais de semana alternados, mas o ideal é segunda e quarta com um, terça e quinta com outro, ou finais de semana alternados. Eu acho que esse é o ideal, que você consegue a convivência melhor com pai e mãe. Entendeu? Mas às vezes por questões de trabalho. Não, mas às vezes por questão de trabalho, alguém não pode ficar esse tempo. Você sabe muito bem, às vezes tem médico, o médico faz plantão. Então tem circunstâncias que a gente precisa adequar. O que é o ideal nem sempre é o que é possível. Né? E às vezes o que é ideal para um não é para o outro, gente. Exatamente. Verdade, a gente entra com a nossa visão de mundo, né? E não é isso, né? Mas eu ia falar, na verdade, da semana alternada, que é assim, eu tenho lido bastante e é um mecanismo que funciona muito bem para a criança se sentir mais em casa, nas duas casas. Isso não me preocupa, Vinícius. A criança se sente em casa quando os pais são maduros o suficiente para recebê-la de uma forma tranquila em qualquer circunstância. Mas eu digo, quando você tem segunda e quarta com um, terça e quinta com outro, final de semana alternada, por exemplo, segunda e quarta faz inglês na casa de um, terça e quinta vai fazer futebol na casa do outro. Quando está a semana toda, a criança vai para o inglês com o pai, vai para o inglês com a mãe, vai para o futebol com a mãe, vai para o futebol com o pai. Então, você consegue ter a vivência de cada um em todas as situações. E aí não fica com aquela coisa na cabeça. Um é aquele chato que leva no inglês, o outro é aquele legal que leva no futebol. Mas às vezes isso não é possível, entendeu? É isso que eu estou dizendo para você. Estou dizendo quando é possível, né? Às vezes isso não é possível. Eu acho que o que eu falo assim, por exemplo, alguém falou aqui segunda e terça com um, quarta e quinta com outro. É menos vai e vem. Gente, não é vai e vem. Eu acho assim... quantos filhos nossos, e eu me lembro da minha filha, um dia minha mãe pegava na escola porque eu não conseguia chegar, outro dia o pai pegava. Se a criança está segura, e ela só vai ficar segura quando os pais estão seguros, quando os pais passam segurança para ela, não tem problema nenhum. Eu vejo essa história quando eu ouço alguém falar, algum juiz falar, mas vai atrapalhar a rotina da criança. Eu pergunto, quem é que faz a rotina? A rotina quem faz é mãe e pai? Então não perturba, gente. A rotina quem faz é mãe e pai. Então não vem. Eu acho que essa questão também é muito individualizada de cada família, né? De como cada família vai funcionar melhor. Eu já vi gente dizendo que um dia com cada um ficava ótimo. Porque eu tô botando entre aspas, respeitando as situações fáticas. Mas a gente tem que pensar, de fato, na criança. Porque outra coisa bem prática. Rio de Janeiro, choveu, engarrafou. Aquela pessoa que estava assim, organizada para buscar a criança, às vezes não consegue. E aí, se essa pessoa não consegue, ela tem que ter condição de ligar para o outro genitor e dizer, olha, estou no trânsito, não vou conseguir. Você consegue buscar? E aí, isso que é olhar para a criança. Porque se está naquela rivalidade... você não vai pegar, então aí vai botar no processo que o outro não conseguiu pegar. Mas a criança ficou na escola sozinha esperando. E é uma das piores coisas que você faz com criança. Você acaba... Eu esqueci minha filha na escola uma vez, eu confesso. Eu esqueci, gente. Esqueci. Achei que eu tivesse pedido para minha mãe, não, ela não foi, eu não pedi. Pronto, esqueci. E não morreu por causa disso, não. Mas o Vinícius... não, vou fazer o quê? O Vinícius tem toda a razão. A pior coisa do mundo para uma criança é a incerteza. É a insegurança. Quando uma mãe e um pai dizem para o filho assim, olha, vai para casa do seu amiguinho, amanhã eu te pego, beijo. A criança já sabe que ele vai estar seguro lá. Quando um pai ou uma mãe dizem para a criança, você vai para casa do seu pai? Se acontecer alguma coisa, me liga, tá? Olha, qualquer coisa, mamãe tá aqui. Olha, gente, me poupa. Você já disse para a criança que não é seguro. Sim. Entendeu? E sempre... Voltamos. É por isso que a pergunta sempre para o cliente é, mas isso vai ser bom para o seu filho? Essa atitude que você vai tomar vai ser boa para o seu filho? Né? Que, por exemplo, essa coisa da semana alternada, tem criança que funciona muito bem, mas eu já vi criança pequena, de 4 anos, que parecia assim, que ela tinha que esquecer o outro mundo. Porque o pai ela tinha que partir o mundo dela como se a mãe não existisse. Quando estava com a mãe, o pai não existia. E o menino estava desenvolvendo até uns sintomas de autismo, né? De TEA.
E na verdade era isso, ele tinha que cindir, né? Então ele tinha que esquecer o outro quando estava na casa de um dos pais. Então, Então, aí então, é voltamos isso o tempo ao todo. começo, Isso é né? bom, essa sua atitude é boa para o seu filho, o que você vai fazer, o que você está pensando é bom para o seu filho. Então, esse é sempre o olhar, né, que o cliente precisa ter frente ao processo, né? E a Alexandra tocou num ponto importante também, que o cliente pode ajudar. Eu vi acontecer algumas vezes, né, o genitor que tem a guarda, vamos dizer assim, mais presente, maior dia de convivência, vira para a criança e fala assim: olha, bom passeio com seu papai, ou bom passeio com a sua mãe. Assim, isso é muito forte para a criança. Porque a criança Exatamente. entende que não mora com outro genitor, é um passeio. E isso tem que estar no processo. A pessoa tem que ser advertida pelo juiz de que ela não pode fazer isso. Mas às E vezes também isso não só faz vai nem. parar na mão. Mas você está entendendo, Vinícius? Às vezes, assim, muitas vezes a gente vê que isso é maldade mesmo, que tem a conotação, sabe assim, tem a conotação da maldade. Mas muitas vezes a pessoa diz, divirta-se, entendeu? Não quer dizer nada. O que eu acho, assim, o que é importante para a gente também não fugir do nosso assunto aqui, senão a gente começa a falar e não para nunca mais. Nós três juntos, a gente não para nunca mais de falar, né? Então, o que eu acho? Eu acho que a nossa fala hoje aqui é o que a gente pode ajudar ao cliente, né, para facilitar a vida do advogado. Entendeu? O que a gente pode fazer? Eu acho que até a Paula já entrou aí, daqui a pouquinho eu vou chamar ela, vou ter que. Ou eu boto ela aqui, será que dá para botar mais um? Dá para Dá botar para quatro botar mais um, pessoas, eu Vinícius? acho. Da Paula, pede aí para entrar, eu não sei fazer isso não. Então, o que eu acho, a gente precisa, o cliente precisa ajudar o advogado. A gente não, o que o cliente tem que entender é que a gente não trabalha contra ele. A gente trabalha a favor dele. O que eu disse, na Eu verdade, com relação à mensagem ali, era assim, o cliente também, assim, a lei de alienação parental, por exemplo, é muito pequena, muito curta. Ali tem os exemplos do que é alienação parental. Então não adianta o pai falar assim, olha, a mãe está fazendo isso, isso, aquilo, outro, ou a mãe dizer o pai está fazendo isso, aquilo, outro, se ele não foi nem na lei ali buscar o que é alienação parental. Porque a partir do momento que ele souber, sim, a partir do momento que ele souber o que é, ele consegue dar para o advogado, olha o que está acontecendo aqui. E fica fácil para o advogado, né? Ao invés daqueles 1000 e-mails que você tinha dito Mas antes. eu costumo explicar. Olha, e costumo dizer, a Paula, ela é uma amiga, entendeu? Já teve. E ela ajuda muito com a questão de documentação. Quando a gente precisa de alguma documentação, ela facilita a nossa vida. E a gente conversa muito sobre isso, entendeu? Sobre como ajudar. A ideia é essa. A Bárbara falou uma coisa importante aqui. O advogado tem que saber impor limites também para os clientes. Comigo eu não tenho esse problema, não, gente. Meus clientes têm limite. Se não tiver, não é mais meu cliente. A Alessandra é uma fofa nisso, ela é ótima. Fofa. Eu estava conversando com a Alexandra sobre isso e essa pauta pintou, porque tem muito cliente que quer ajudar e não sabe como. E aí, para você ajudar, eu estava desde o início, estou escutando tudo que vocês falaram. Eu acho que tem muito do que o Vinícius colocou, do que a Ali colocou aqui, mas o cliente tem que confiar no advogado, porque ajudar o advogado não é escrever petição para ele. Ponto. A gente tem que se colocar no nosso papel. Quando a gente diz que o cliente pode ajudar, é o seguinte, ninguém conta a sua história melhor que você. Você viveu aquilo. E o advogado, ele não vai adivinhar e não vai lembrar das coisas que você falou. Então, assim, o Vinícius estava falando de organização. Eu tenho tudo catalogado também. Tudo catalogado. Primeiro, porque são temas muito sensíveis que a gente não gosta de ficar tocando toda hora. E segundo, porque tem que ter a mão que toda hora precisa mexer. Agora, quem dá a direção do que vai usar, eu ouvi vocês comentando assim, não vou colocar tudo para não encher linguiça. Não é a gente não tem competência técnica para avaliar o que faz sentido ou não. A gente entrega informação, a gente conta a história, a gente vê todos os fatos, organiza e ponto. Então eu acho que tem uma questão muito de confiar e respeitar e se colocar no seu... Aqui tem um jogo ali, né, de papéis e responsabilidade. Qual é o seu papel? Contar minha história, organizar a informação e acabou. Ela para por ali, né? E aí eu acho que tem um outro ponto que pode colaborar, que vocês ainda não comentaram, que muitas vezes os clientes não sabem que eles podem, como parte, acessar o processo.
e que eles podem ver as coisas acontecendo, para eles evitarem de ficar o tempo todo acionando o advogado para saber o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu. Então, assim, vai ao cartório da vara que o seu processo está correndo, se registra como parte, você consegue acessar o processo. E outra coisa que, para mim, que eu vejo muito acontecer, e assim, não é só na questão de vara de família, não, é na questão de âmbito geral, tudo para o cliente é urgente, é importante. No dia que for urgente, o seu cliente vai te avisar. O seu cliente, seu advogado vai te avisar, cara. É para isso que ele tá ali. Então, assim, calma, nem tudo é urgente, sabe? A gente tem que dar tempo ao tempo para deixar eles também trabalhar. Acho que foi um nem pouquinho do que tudo eu é a vi. sua urgência, né? Na verdade, sua não é que urgência. nem tudo é a sua urgência. Então, eu acho isso muito importante. A gente precisa. Você falou, a gente já até tinha falado dessa questão do. Só para quem não sabe, aqui no Rio, você vai ao cartório, leva a sua carteira de identidade, se cadastra, sua senha vai valer lá por 6 meses, eu não sei exatamente quanto tempo leva. O Erickson aqui falou, eu uso push eletrônico. Gente, eu tenho no meu push uns 2.000 processos. Então, eu tenho que trabalhar com prioridade. Tem alguém digitando aí, tá aparecendo, tá saindo barulho aqui. Paula, é você que tá digitando para variar, Sou eu. Então, para. Então, para. Ela não consegue fazer uma coisa só mesmo. Tem que fazer 10 ao mesmo tempo. Então, o que eu acho? O cliente tendo acesso ao processo é bom por um lado e é ruim pelo outro. Entendeu? Então, é bom por um lado porque ele pode ver o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho clientes que passam a madrugada inteira vendo o processo. Aí, de manhã, aparece assim... controlar, né? Manda WhatsApp, porque nem manda e-mail, né? Doutora, o que é conclusão? Acabou o processo? Gente, olha só. Primeiro, eu coloco no meu contrato que, só para vocês saberem, aí tem cliente que envia tudo por WhatsApp. Tudo por WhatsApp. Posso falar uma coisa, antes que eu esqueça? Fala. Uma das coisas que o cliente mais pode ajudar, não envia áudio. Gente, não envia áudio, que às vezes envia 10 áudios. E se digitar não dá no Google, durante o dia. digitando no Google, aparece. O que é a conclusão? Digita no Google. O Google conta pra Não, gente gente, tudo. a questão não é essa. A questão é a seguinte. Vocês imaginem o seguinte, o meu WhatsApp é o meu WhatsApp privado, tá? A Paula já brigou comigo, todo mundo já brigou comigo que eu tenho que ter outro WhatsApp. Mas não dá. Então, chega num determinado momento, eu tenho... No fim do dia, eu tenho, assim, 250 WhatsApps. E eu não consigo dar conta. Aí você aparece online, o cliente vê assim, você tá online, né, doutora? Entendeu? Então, gente, aí tá todo mundo... Camila, todo mundo dizendo aqui, Camila também é fofa que nem eu, tá, gente? Advogada, fofa que nem eu. No mesmo nível de patada, eu e Camila, assim, no mesmo nível. Entendeu? Áudio é muito difícil, a gente não consegue depois localizar alguma coisa. Então, o que o cliente pode ajudar? Gente, manda e-mail, organiza os e-mails, manda e-mail pra gente. Entendeu? Por quê? Não tem jeito. O meu WhatsApp, eu vou dizer para vocês, tem uma hora, a Paula sabe. Outro dia eu dei uma patada nela, uma sexta-feira à noite, que ela me mandou alguma coisa. Eu falei, Paula, me esquece até segunda-feira. Entendeu? E é assim. E dei mesmo, mas ela entende que eu tava... Chega uma hora que a gente não consegue mais dar conta. Isso quando Entendeu? ela não fala assim, tô online não para você. Tipo, às vezes assim, não. Tô online, mas não para você. Pronto. É assim, entendeu? Porque a gente precisa... às vezes... O WhatsApp criou um canal muito complicado para todo mundo. Porque o cliente acha que aquilo é de um imediatismo que a gente, às vezes, não consegue atender essa demanda. Então, eu coloco no meu processo, no meu contrato, simplesmente o seguinte. Documentos enviados por WhatsApp não são considerados recebidos. Nenhum. Por quê? Porque ele entra no bolo... O cara, eu te mandei, você não sabe nem onde está. Entendeu? Então, eu tenho isso no meu contrato. Documentos só enviados por e-mail e com o retorno recebido. Senão, a gente não tem como fazer.
É muito E, documento. e outra coisa também, quando você manda por e-mail, você coloca no assunto lá também alguma coisa rastreável. Você entrou no teu e-mail, você busca ali, vai estar também no e-mail. É outra Tá forma de lá. você guardar documento. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que a ideia da gente bater esse papo hoje aqui era justamente falar. O Erickson falou: eu mando sempre e-mail com o título para o advogado. Gente, vocês não sabem o quanto isso ajuda a gente. Uhum. O quanto isso Na hora de ajuda. procurar, né? E aí, se puder compilar, por exemplo, eu preciso. Tem cliente assim, André, tem uma cliente nossa assim, né? Que manda 30 e-mails no mesmo dia, com assuntos diferentes, assim, com um print de tela em cada um. Cada um, exatamente. Gente, eu não consigo nem olhar, Não juro. dá para olhar. E aí, quando você precisa juntar para fazer uma petição, o que eu peço? Eu peço, será que você pode fazer o seguinte? Junta tudo num Word para mim. Porque a Paula faz muito isso. Ela me ajuda, já me manda aquela coisa montada, se eu precisar. Então, facilita muito, porque, vou dizer para vocês, o trabalho do advogado, querendo ou não, vocês podem brigar comigo quanto vocês quiserem. O trabalho do advogado tem que ser intelectual, gente. Você pega no WhatsApp, manda por e-mail, salva, recorta, cola, recorta, cola, recorta. Você perde 2 dias que você poderia estar trabalhando na parte intelectual. Né? Exatamente. Não, e quando no o cliente jogo, manda. Né? Não, tem pior. Quando o cliente manda uma conversa de WhatsApp de 80 prints, cada um numa ordem diferente, assim. Ai, nossa, isso é de matar um. Pois é. Entendeu? Então, o que o cliente pode fazer para ajudar a gente? Organiza. Aí, a Juliana, que é minha cliente, já falou, recado anotado, mas ela já toma as broncas dela, porque não tem problema, porque a amiga já toma bronca junto. Entendeu? Não, porque é muito difícil pra gente. Aí abre um e-mail, recorta, cola. O Chester também. O Chester manda organizado. Quando ele tem que mandar, ele manda organizado. Entendeu? Então, é muito tempo que a gente perde que poderia estar trabalhando mais rápido. É isso, a Camila está com a razão. Pede o Word, salva em PDF. A gente tenta fazer da forma mais fácil possível. Entendeu? Que for mais fácil para vocês e que facilite para a gente. Eu queria voltar só na parte da conversa de WhatsApp, por exemplo, que assim, pais, mães, às vezes ficam batendo boca no WhatsApp. E aí, como é que você coloca isso? Como é que você coloca isso no processo? Por isso que eu sempre digo, de verdade, eu falo isso. Eu falo, olha, você está conversando ali para mostrar para o juiz. Então, você tem que ver o ponto. O que você quer? E não tem que xingar, não tem que nada. É interessante, assim, como eu não sou nem advogado nem psicólogo, eu posso falar que, assim, o que eu digo lá dentro da associação? Olha, você já não é mais marido, você já não é mais esposa. Então, você não tem visão do outro. Tipo, um querendo dar bronca no outro. Mas você fez isso com o nosso filho e tal. Não, não é mais o lugar. Você tem que pedir assim, olha, por favor, manda a carteirinha do plano de saúde. Por favor, dá o remédio que o médico passou. Por favor, e ponto. Assim, você está numa condição de igualdade. Você não está mais para mandar no outro pedir o que seja, né, na posição de marido ou mulher. E pensar sempre assim, você está mandando uma mensagem porque você quer alguma coisa e você sabe que isso vai parar no processo. E você sabe que isso vai parar no processo. Manda uma mensagem pro seu porteiro. Alguém vai ler. E objetividade, né? Objetividade. Aí você imagina, a pessoa escreveu 99% tudo certinho, ótimo para mostrar que é um bom pai, é uma boa mãe. E no final ele xinga. Pronto. Você já não pode mais usar. Porque se você usar, a outra parte pega direto o finalzinho e fala assim, mas aqui, ó, ele me xingou. Ou ela me xingou. Eu resumo as coisas, né? Eu digo que quando as minhas amigas me perguntam como é que faz para ajudar, a gente tem uma regrinha que eu digo que é a regra de ouro, né? Peguei a palavra ouro e fiz uma brincadeira com as letrinhas. Letra O, organiza. Letra U, unifica. Letra R, resume. Letra O, otimiza. Depois que você fez tudo, você olha para ver se não pode melhorar ainda, né? Tipo assim, compila gente, tudo. Eu quero uma placa disso. Faz uma placa pra você depois. Olha só, vocês dois têm que dar curso para pais sobre isso. Mas eu tenho, assim, uma vida complexa. Um dia eu conto, eu tenho que otimizar tudo. Então, eu já digo assim, ó, usa a regrinha do ouro. E o Vini falou uma coisa que me lembrou, que eu sempre digo para ela, gente, se você não souber como ajuda, por favor, faz uma coisa que é muito importante, não atrapalha. Se você fizer isso, já resolve a vida. Não é obrigado a saber e conhecer.
Eu conheço isso porque eu estou há 10 anos lidando. Eu tenho uma família extensa, ajudo todo mundo quando a gente fala em processo. Então, beleza. Agora, não sabe ajudar, não atrapalha. É isso. Eu acho assim, Paula, primeira coisa, eu quero uma placa dessa sua regra. Manda fazer uma placa pra mim, você que é boa nisso. Manda aí. Entendeu? Vou fazer uma para vocês. Vou para André também. Vou dar de presente. Eu quero. Agora, gente, tem uma outra coisa, né? A Alexandra tá meio off. Olha só, eu acho que o cliente ele tem que saber pelo que ele tem que brigar, né? Que às vezes fica brigando por umas coisas assim pequenininhas, né? Qualquer coisinha. Gente, e aí de novo, é a criança e o adolescente, então fica brigando porque não deu o arroz integral para a criança, aí porque a criança, ai, sabe? Isso atrapalha o processo como atrapalha tudo, né? Na verdade, Você sabe o isso que mostra outra atrapalha coisa, mais? que é importante. Só fechar isso que a Andrea falou, que é muito importante. É o que motiva o processo. Porque assim, a gente tem pai e mãe que quer estar com o filho, né? E isso é importante. E a gente tem pai e mãe, na verdade, frustrado com o fim da relação, que está tentando achar qualquer lei, qualquer meio de infernizar a vida do outro. E aí usa a criança para isso. E isso é alienação parental, mesmo que você esteja dizendo que é alienado e quer estar com o filho. Então, o mais importante, e aí volta aquela primeira coisa que a Alexandra falou, o advogado é o primeiro juiz. Então você fala, você dá um toque assim, pô, olha só, não posso botar isso porque isso é picuinha, não posso botar isso porque você está brigando com a pessoa. Você tem que olhar para a criança e tudo. E chegar a um ponto que se essa atitude não mudar, de fato, você tem que deixar o caso, porque é uma pessoa que também vai fazer mal pro filho, aí não é mais isso. Com isso. Mas isso a né? Andréia sabe muito bem, a Paula sabe muito bem, que se me conhece. Eu não tenho o menor pudor de deixar um processo quando eu entendo que o cliente está prejudicando o próprio filho. Nenhum pudor. Isso não quer dizer, e é bom eu vou explicar isso aqui muito claramente. Eu já peguei processo em que, num caso específico, era uma mãe e no outro era um pai. Eram eles que alienavam a criança. Eu chamei a pessoa, falei, olha só, vamos entender o que você está fazendo? Vamos parar? Para eu poder te ajudar, você vai ter que mudar a sua conduta, você vai fazer terapia, você vai mudar a sua forma de agir, você vai... Porque muitas vezes essas pessoas estão agindo assim por raiva e porque não tem conhecimento. Então, se essa pessoa chega para mim, eu oriento, a pessoa funciona, eu vou continuar atuando. Porque eu preservei essa criança de uma alienação. Exatamente. Entendeu? Então, eu tenho um caso aqui, a Andréia que está aqui, sabe disso, a gente teve um caso em comum, muito, para mim, emblemático, era um bebê. Era um bebê, a gente teve um acordo informal lá, que o pai pegaria a criança dia X, a tal hora, de repente a Andréia me liga e disse, olha, a mãe não desceu, sua cliente não desceu, como é que é? Como não desceu? Peraí, passei a mão no telefone e falei, ou você sai, ou você desce agora, ou eu estou deixando o teu processo. Em 5 minutos ela estava lá embaixo. E eu já falei, você não atrasou? Agora ele está mais meia hora no final. E é assim que funciona. O advogado, ele tem que ser também um pouco pai e mãe, ele tem que botar o limite freudiano, né? Para quem gosta de Freud, é o limite freudiano. É dizer, não, é assim que vai ser, você tem que ter, a pessoa tem que ter limite. Entendeu? O cliente tem que entender que ele tem limite, que não é porque ele contratou um advogado que ele vai fazer o que ele quer. O bom advogado, ele coloca limite no próprio processo e no próprio cliente. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, assim, eu acho que tem a ver com o que a Andréia falou. As pessoas têm que se colocar no papel, têm que entender o papel. Tem a ver com o que você disse, Vinícius, que é a coisa do que você quer para o seu processo. E é importante que você diga isso para o advogado, porque às vezes o advogado consegue mais do que você é capaz de suportar. Eu tive um caso também que uma mãe estava afastada dos filhos, já adolescentes, a Andréia conhece esse caso, e como Mariana, a gente reverteu a guarda. Quando essas crianças vieram para a mãe, ela não suportou. Em 48 horas, ela devolveu. Ela não tinha condição de ficar com aquela guarda. E não é porque ela não fosse boa mãe, não, gente. Ela era uma ótima mãe, só que não tinha condição. Entendeu? Então, a gente não pode ir além do que o cliente pode suportar. Isso é muito importante. O advogado tem que ter uma sensibilidade
para entender isso. Não é o que você, enquanto advogado, deseja e acha certo. É o que o cliente também pode suportar. Né? Eu acho que é isso. Outra coisa também que eu acho que é importante, assim, acho que a gente podia depois dar uma resumida, né, nessas dicas que ficaram aí, né, Alexandre? Mas só que eu acho que é importante quando a gente fala, né, do cliente se cuidar da cabeça dele para poder olhar em função dos filhos, assim, ele precisa se responsabilizar também pela parte dele naquele litígio, né? Porque senão o outro é o monstro, tudo bem, o outro pode ser até um monstrinho, mas né, qual é a parte que lhe cabe nesse latifúndio aí, né? Então, isso eu acho que é importante. Tudo bem, eu tive minha parcela, mas olha só, estamos aqui pelos filhos, né? Então, eu acho que são olhares que são importantes que o advogado passe para o cliente para que se faça uma parceria, né? A gente precisa de parceria o tempo todo. Eu acho que o mais importante de tudo é entender que o advogado não está jogando contra, gente. Quando o advogado diz para você, não, eu não vou colocar isso que você me falou, não tenho por que ofender a outra parte, não tenho... porque quando o advogado diz isso para você, é importante que você entenda. Mas para que você confie no seu advogado, você tem que saber se ele é competente. Essa metáfora foi ótima. Não joga contra, remete a futebol. Eu particularmente nem gosto de futebol, mas é um time. Eu também não. Não é? É um time. Você tem o goleiro, qual a função? Ele vai agarrar. Dentro ali, lateral, vai ficar na lateral. O nome diz, o centroavante, o meio-campo. Então é entender que cada um tem o seu lugar. E como o time também, se um dos jogadores estiver ruim, não tem jeito, ele vai atrapalhar a equipe. E no caso, a pessoa que chega mais fragilizada, né, nesse sistema todo é o cliente. Eu acho que o fundamental é isso. Assim, meio que fazendo o resumo que a Paula falou, acho que a primeira coisa é o cliente entender pelo que ele está passando. Se tiver muito pesado, buscar ajuda, porque ele vai ter uma carga muito pesada pela frente. Às vezes o processo fica parado meses e dá uma mexida e aquilo ali tem uma carga emocional muito grande. Não é qualquer um que funciona bem com isso. Ele vai ter que estar preparado. Escolher um bom advogado, e aí eu sempre dou esse conselho, não é a hora de economizar, você faz o melhor que você puder, porque uma decisão ruim é muito difícil de resolver, é outra coisa importante de se falar. Às vezes você vai economizar no advogado, você vai pegar você vai pegar um advogado conhecido que é tributarista para te defender na família. Né? Deixa eu fazer um gancho. Tem uma frase que diz que um advogado ruim é igual você ir pro tiroteio com uma faca, né? E eu fiquei refletindo, porque é literalmente isso, é uma metáfora pesada, mas é exatamente isso, porque para reverter uma decisão ruim é muito difícil. Muito difícil. E a Lê falou um ponto... Você vai gastar muito mais depois, né? Exatamente isso. Mas eu digo que o problema aí não é nem o impacto financeiro. Eu gosto muito de uma frase que a Alexandra fala que é aí vou olhar para o aspecto da alienação. O tempo é o maior aliado do alienador. Muitas vezes a questão do Freitas, 2014, financeira, ela é secundária à questão do impacto na criança, no menor. Tá? Então aí são aquelas coisas. É um dano que você não consegue reverter muitas vezes. A frase é: o tempo é amigo da alienação parental, do Freitas, 2014. Não, senhor, pode parar, porque essa frase é minha, 2010, Alexandre, 2010, a frase o tempo é o maior inimigo da criança e o maior amigo do alienador. Muito antes do Freitas, tá bom? Não vem com essa, não. A entendeu? Vem com essa, mais não. Curta. Me lembrou a do Freitas. Mas não quero saber, pode começar a botar aí, Alexandre 2010. Entendeu? Não, agora tem que usar a sua. A sua é maior. O que eu acho que é importante aqui, né? Eu acho que a gente... Até, eu vou dar um exemplo aqui, que o Erickson colocou uma coisa aqui, como ele colocou público, eu posso comentar. Ele colocou aqui, você pega seu filho na escola sem cueca e sem meia, aí tenho que enviar um e-mail dizendo mais cuidado com a criança. Erickson, pode brigar comigo, mas eu vou dizer para você, eu não enviaria esse e-mail. Eu enviaria assim, prezada fulana, boa noite, tudo bem? O que houve com o nosso filho hoje que estava sem cueca e sem meia? Aconteceu alguma coisa? Entendeu? Uhum. Eu acho que tudo é a forma. Você pode dizer o que você quiser, mas depende da forma que você fala. E eu acho que fundamental nesse caso também é fotografar. Não no caso da cueca, assim, mas quando é a roupa
roupa rasgada, roupa curta, roupa apertada, sapatos muito grandes, coisas que não combinam para a criança se sentir mal. Eu acho que tudo isso tem que ser fotografado. Ela. Sim, sim, mas vocês entenderam a diferença da fala? Eu nem sei, Erickson, se você quiser brigar comigo, pode brigar, fica à vontade. Mas o que eu acho é que a gente precisa mudar a forma de atuar em processos de família. Isso é o que a gente fala há muito tempo, né? O Ângelo falou aqui que, infelizmente, o maior alienador é o judiciário, pois não se importa em manter os laços afetivos do genitor com o filho. Eu acho que você tem razão em parte. Agora, também, o judiciário, ele às vezes, ele não é impulsionado de forma correta. Foi o que o Vinícius falou aqui. É o que pedir, como pedir, é o que a Paula falou, é o profissional que conhece, é o que a Andrea falou, é o que você deseja. Então, eu acho que a gente precisa juntar essas diquinhas aqui que a gente, né? Que a gente que está na área já há um pouco tempo, né, Andrea? Uns 2 ou 3 anos só, né? A gente que está nós somos jovens, a gente aprendeu ao longo desses mais de 20 anos, entendeu? Eu acho que a Paula usou um termo, eu já até mandei fazer uma figurinha para mim, tá, Paula? Que a Juliana vai fazer uma figurinha para mim da regra de ouro. Vou dizer outro que eu gosto muito de dizer, né? Quando tá tudo dando errado, força, foco, fé e foda-se, porque também é preciso dar um tempo. Cara, usa as 2 regras de ouro. Adorei, Paula. Essa é a melhor de todas. Cara, senão você vai surtar. Não é fácil, não é rápido, não é do jeito que a gente gosta, mas se a gente perder os pilares ali da fé, do foco e da força, a gente vai virar, enlouquece, por isso que eu digo que tem vezes que a gente tem que dar um... Ou você se torna um sujeito que você não quer ser, porque muitas vezes aqui o que a gente faz? Estou ofendido, fulano falou isso, me respondeu dessa forma, putz, me magoou. Eu não quero fazer a mesma coisa. Como eu posso emitir a minha mensagem de outra forma? É o que a Alexandra falou, é o tom. Não vou me transformar naquilo que eu tenho repulsa. Esse é um exercício super difícil de fazer, mas eu acho que a gente consegue. Então, assim, trabalhar todos os temas de uma forma mais distante. É muito difícil, mas dá para conseguir, entendeu? Nessa tocada aí do força, foco e fé, é importante lembrar, por exemplo, que a gente mudou... Esqueceu o último, Vinícius. Esqueceu o último. Assim, eu não preciso... Deixa eu falar para ele. Já foi dito uma tá vez. Vendo? Ele é fofo. Mas eu acho que cabe lembrar aqui que a lei da alienação parental mudou, inclusive ela garante convívio mínimo, mesmo em caso de denúncias. Mesmo que seja assistido no fórum. E a gente precisa fazer essa lei funcionar. A gente precisa peticionar, a gente precisa fazer ela funcionar do jeito que está ali. Mas aí, Vinícius, a gente precisa fazer com conhecimento e com técnica. Sim, o que eu estou dizendo aqui é que assim, a lei mudou para atender isso e a gente precisa usar. Está ali, a ferramenta está ali. Nós temos as ferramentas, exatamente. Se o judiciário vai acertar ou não. Gente, quando a lei entrou em vigor em 2010, lá se vão 12 anos, nenhum juiz dava. Eu vou dizer para vocês, a Lúcia disse assim, a realidade é que a alienadora nunca é punida. Não é verdade. Eu tenho inúmeros casos de reversão de guarda, eu tenho inúmeros casos de punição de alienação, eu tenho de multa, eu tenho inúmeros. Vinícius conhece vários, Paula conhece vários, a Andréa conhece vários. Então, não é assim. Eu acho que o processo é um conjunto de fatores. É um bom direito, é um bom profissional, é um bom cliente, porque o cliente pode atrapalhar sim. Eu tenho um cliente sensacional. Gente, eu tenho um cliente X que é sensacional. Ele vinha fazendo tudo lindo, maravilhoso, organizado. Maravilhoso. A mulher entrou com 2 Maria da Penha contra ele. Ele conseguiu reverter tudo. Tudo maravilhoso. Tinha uma audiência marcada. No dia da audiência, o juiz faltou. 2 dias depois, ele simplesmente surtou na frente da mulher, pegou o telefone do garoto e jogou longe, de raiva, por causa de uma confusão. Pronto, e aí? Outra Maria da Penha, pedido de afastamento. E ele era um cliente sensacional. Isso é uma coisa importantíssima para falar com as partes também. A gente não tem esse direito. Infelizmente, é uma frase que eu tenho dito recente também. A gente não tem direito de errar. Então, assim, pai e mãe que passa pela alienação parental não pode descontrolar, não pode. Se você está perto disso, se afasta.
Exatamente. Isso talvez seja uma regra de ouro, que eu digo, não adianta você fazer tudo certo, o processo demorou anos, chega na última vez, você vai fazer uma besteira dessa, você vai perder tudo. Foi Você vai exatamente o que legitimar. aconteceu. Eu até digo Pensa isso. antes. Tem que pensar antes. Todo mundo aqui já me ouviu falar isso. É você legitimar o que se fala da outra parte. Você não pode É fazer isso. isso. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Então, Né? não, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele é um cliente maravilhoso. Mas o cara surtou. E eu entendo. Gente, eu não estou dizendo para vocês que eu sou a pessoa que surto com a maior facilidade do mundo. Quem conhece sabe. Entendeu? Então, mas a gente tem que ser racional. Racional. O que é racional? É dizer o seguinte, se eu ficar perto dessa pessoa, eu tenho chance de surtar? Tenho. Então eu não vou ficar. Eu não vou nem chegar perto, porque ela sabe me provocar. Às vezes é só isso. O outro sabe o gatilho que aperta. Isso é outra dica também. Nunca responde nada... Desculpa, eu interrompi alguém. Não, desculpa, pode falar. Assim, Alexandra, naquele canal que eu te falei do YouTube, tem lá um artigo que é justamente raiva e tristeza, como influencia na tomada de decisão e 3 mecanismos para modular os sentimentos. Mas para não falar daquele artigo, sentir raiva é humano, agir com raiva é uma escolha. Então, assim, isso é importante. Isso é importante frisar muito. Pai e mãe que são afastados dos filhos, eles sofrem uma violência absurda. Mas eles não podem reagir, eles não podem perder a calma, porque isso põe tudo a perder. Você pode ter tudo isso, você pode ter lá o melhor time do mundo, o melhor advogado, o melhor assistente técnico, cair na vara de um juiz, cair na vara da Ângela Gimenez, por exemplo, e tal. E se descontrolar e descompensar, vai por tudo a perder. Então, assim, isso infelizmente, talvez seja a máxima, não pode controlar. Às vezes eu digo, né, em rede social e essas coisas, a gente coloca um comentário, alguma coisa, vem um pai e escreve uma coisa ainda movido por raiva. Quando eu vejo, eu tiro e eu entro em contato com essa pessoa e digo, olha, quando você faz isso, você legitima todo o preconceito que se faz contra um pai. Porque lá defendendo a lei, por exemplo, o que a gente mais via mas os pais são agressivos, mas os pais são violentos. Não, os pais não são. Você tem pai e teu pai é violento? Não é. A gente, na verdade, precisa começar a desconstruir isso. E aí a regra de ouro. Não pode destemperar de forma alguma. Isso é proibido. É exatamente isso. Eu acho que você não pode dar arma, entendeu? Mas... E atrapalha o nosso trabalho, né? Atrapalha o nosso trabalho. E aí não tem advogado que consiga reverter, gente. Eu tenho um vídeo com o pai jogando o telefone da criança no chão e dando um ataque. Não tem o que fazer. Entendeu? Não tem o que fazer. E aí é assinar embaixo do que o outro está dizendo, né? A única coisa que eu fiz foi manda um e-mail dizendo que vai comprar imediatamente um novo aparelho pedindo desculpas porque não tem o que fazer. Você errou. Ponto. Entendeu? Então, o que a gente pode fazer? Como eu digo sempre, terapia é uma ótima opção para quem está em processo de separação. Eu acho que é necessário. É imprescindível para você passar por aquele momento, para você entender como é que você vai lidar com aquilo. Eu acho que isso é muito importante. Gerenciar suas emoções, né? Gerenciar suas emoções. Eu acho que é essa a fala. Eu acho que depois de gerenciadas as emoções, eu acho que aí vamos fazer um resumão. Vinícius, que é bom de fazer resumo, Vinícius. Não, vou fazer o resumo disso. Assim, para fechar a questão da terapia, é muito importante para poder viver o luto e encerrar aquela relação. Porque muitas vezes, aí até no popular, né? Quando não vai no amor, vai pela dor, muita gente se apropria disso, assim. Quer manter a relação, não consegue, como é que eu vou fazer para poder manter a relação? E às vezes manter uma relação de ódio, só que tem a criança no meio. Então a terapia é fundamental para isso. É isso mesmo. Vocês deram 2 dicas bacanas. Eu acho que no momento de raiva, não se comunicar ali, como o Vinícius falou, acho que o Vinícius faz e-mail, sabe? Tenta que dá tempo de pensar, né? De refletir. Faz e-mail, bota no rascunho. Eu digo os meus clientes. Faz e-mail sem raiva. Bota no rascunho e no dia seguinte você manda. Isso.
Faz ler ele de com boa. Vomita o que você quiser no e-mail, mas rever, olha, no dia seguinte, limpa eu acho tudo. que tem técnicas É boas, tipo terapêutico. assim, muitas vezes você não percebe, tá tão imerso que você não percebe o teu tom. Pede pra alguém ler que tá de fora, vê se eu tô sendo agressiva, a pessoa vai te Eu ajudar. digo, manda para mim. Pede pra ler. Eu assumo um papel, eu acabo assumindo um papel louco, né? Que é de você ter que ler 300 milhões de e-mails, digitar mensagem. Mas às vezes eu prefiro digitar uma mensagem que o Vinícius vai mandar para a ex dele do que eu ter que reverter isso no processo lá na frente. Entendeu? E Aí aí, ele me manda mensagem assim, sua idiota. Aí eu vou Olha, lá, você vai tiro me sua arrumar idiota. problema, hein? Não mando não, hein? Não, não é você, não. Não, tô falando que a e aí pessoa tem manda. Tem outros pontos aqui que eu achei importante. A gente está falando muito aqui na questão de ter um bom advogado. Muitas vezes o bom advogado não é uma coisa que todo mundo pode ter acesso, por questão de conhecimento, questões financeiras, enfim. Cara, não posso pagar um advogado que é especialista, paga uma consulta com ele, se orienta, pelo menos para você não ser enrolado dentro de um processo que você tem. Eu acho que isso já muda muito o tom da coisa. Terapia, não posso pagar terapia, não estou com grana. Gente, pelo amor de Deus, conversa com um amigo, conversa com alguém que você confie, bota para fora. A gente precisa encontrar mecanismos. Vai correr, pedalar, vai fazer. Vai ver Mas- série, gente. Mas olha, também com relação à terapia, eu acho que a gente precisa falar disso também. Tem o Centro de Valorização da Vida, que escuta. A gente tem faculdade com serviços, se não gratuitos, por preços módicos. Então, assim, não tem desculpa. A pessoa pode procurar e tem oferta de tratamento. Então, assim, tem que buscar sim. O importante é a pessoa elaborar para não sair vomitando besteira e depois tendo que consertar o inconsertável. Ninguém passa ileso por um processo de separação. Ninguém. Por mais tranquila que seja a sua separação, por mais, assim, uma decisão bem tomada, ninguém passa ileso por ver desconstruído um projeto de vida. Ponto. É simples assim, entendeu? Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Deixa só o último ponto aqui. Gente, processo de criança é segredo de justiça. Não compartilhe no grupo de WhatsApp, não mande para ninguém. Não façam isso. Pelo amor, não pode fazer. A gente não vê. Posta em rede, tem gente que posta em rede social. Eu fico horrorizada quando eu olho, as pessoas botam o processo, botam a cara da criança, botam o nome. E não pode fazer isso. Isso é muito sério. Isso meus clientes não fazem porque é proibido no primeiro minuto zero. Minuto zero é proibido. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem aqui algumas dicas. Vamos lá, Vinícius, vou facilitar, que a gente tem mais 8 minutinhos aqui. Você que é bom disso, de organização, e Paula também, vão ver se está faltando alguma coisa para mim. Primeiro, o ideal, né, é procurar um profissional que entenda do que vai falar. Né? Primeira coisa, procura um profissional que saiba. Como a Paula falou, gente, a Defensoria Pública faz um bom trabalho. Se você não tiver dinheiro para pagar, é preferível você ir para uma defensoria pública a pagar um advogado que não sabe o que fazer ali. Exatamente. A defensoria pública sabe o que fazer. Tá? Exatamente. Segundo, depois procurou um bom profissional, tire dele as informações necessárias para você entender o processo. O que é o processo de família? É chato para o advogado repetir tudo? Gente, é. Mas a gente repete. Entendeu? Porque a gente já sabe o que é. Eu já repeti isso 1 milhão de vezes na minha vida, mas vou repetir todas as vezes que forem necessárias. Pergunte, entendeu? E desconfie do profissional que te prometa mundos e fundos. Desconfie. Porque o profissional que disser para você, olha, eu até acho que você tem um bom direito, mas vai depender do juízo, vai depender do Ministério Público, vai depender do andamento do processo, vai depender da perícia, vai depender de uma série de coisas. Esse advogado é um advogado mais sério. Aquele que te prometer tudo, pode esquecer, sai correndo. Entendeu? Organize suas ideias e, ao mesmo tempo, organize tudo que você vai enviar para o seu advogado. Né? Use a regra de ouro da Paula, que é organização. O que mais? Organiza, unifica, adorei isso, e otimiza. Adorei. Depois eu mando para você. Entendeu? Eu acho que simplesmente vocês conseguindo organizar isso tudo, vocês podem ter um processo menos turbulento. O que não significa dizer que não seja turbulento.
Eu acho que, assim, essa parte fechou bem a questão do advogado, mas eu acho que antes disso, a pessoa que vai procurar advogado, ela tem que tentar estar o melhor possível para isso. E aí é o que a Andrea tinha falado. É. Se não está bem, busca terapia. Se não consegue terapia, vai pedalar, vai correr, vai fazer alguma coisa, para que você tenha condição de pensar um pouco antes de tomar as decisões, né? Então, para você também ter tempo de entender que aquele casamento acabou, você está falando, na verdade, da parentalidade. A conjugalidade terminou. Porque a pessoa que estiver bem, ela vai melhor no processo também. Sim. E essa coisa do cuidado pessoal, seja lá a psicoterapia, com medicação, com um pedal, com seja lá o que for, né, vai ajudar a pessoa a se organizar melhor, a se responsabilizar pela parte dele naquele processo, né? A saber dividir as coisas e cobrar o que vai ser cobrado, não brigar por detalhes, né? Então, assim, é saber qual é a briga que vai querer brigar, e para isso a pessoa tem que estar bem, né? Porque se ela não estiver bem, assim, o processo psicoterapêutico, ou seja, o pedal, ou seja, né, vai ajudar também a não mandar 50 áudios para o advogado, porque isso atrapalha, né? Então, eu acho que são dicas aí que estão costuradas, né? Boa, não mandar áudio para o advogado. Vou botar isso no contrato. Não mandar áudio para o advogado. Psicólogo jurídico também. Nem para o psicólogo, Por quê? E tentar compilar os dados, né? A gente está brincando, mas isso é sério, né? Tentar compilar os dados para facilitar o entendimento, para facilitar a nossa atuação e o nosso trabalho, né? Quanto mais vocês puderem nos ajudar, e eu vou repetir o que eu falei para vocês por conta da história que eu falei. O advogado não está jogando contra você. Ele está jogando para defender os seus direitos. Ou, e muitas das vezes, está jogando para defender os direitos dos seus filhos. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante da gente explicar muito para o cliente. Né? Porque quando eu peço um documento para o cliente me xinga dizendo que eu estou chamando ele de incompetente porque ele não me entregou, eu tenho duas opções, né? A primeira eu não posso falar. A segunda é demitir o cliente. Porque ele está jogando contra ele. Entendeu? Então, eu acho que assim, o cliente precisa entender que é uma prestação de serviço, sim, que tem que ser bem feita, tem que ser com conhecimento, tem que ser fugiu o termo, Andréia, com técnica. Diligência. Com inteligência, com técnica. E também... E que o advogado e o psicólogo jurídico não vão fazer tudo que ele quer, né? Mas é isso é fato, né? Isso é fato. Então, a Paula sabe bem disso, né, Paula? Que eu não vou fazer tudo que ela quer. Às vezes ela até tenta me enrolar, mas não consegue. Ela tenta, tá? Ela continua tentando às vezes, mas não consegue. Mas eu acho que é isso. A gente fez esse bate-papo aqui hoje justamente para a gente poder dar essas dicas. Eu espero que tenha sido bacana. Eu agradeço Vou agradecer primeiro a Paula, que entrou por último. Obrigada, Paula, pela ajuda aí. Sempre que você dá, e a Paula às vezes me salva em questões que não tem nada a ver com o processo dela. Ela me dá outras ajudas assim, sensacionais, de dicas de trabalho, porque ela trabalha nessa área de TI. Então, ela tem umas organizações bem legais, ajuda muito. Vinícius é um dos caras mais organizados e mais assim técnicos que eu já conhecia. Então, eu te agradeço muito o carinho de estar aqui com a gente, e tua vontade de ajudar, Vinícius. Eu acho que você já passou por isso, você não precisava estar aqui, e você está ajudando as pessoas o tempo inteiro. Eu vejo isso, eu sou prova disso. Você, assim, eu já disse isso num seminário que a gente fez junto, para mim a tua palestra foi a melhor em termos de técnica, de organização, de explicação, de trazer coisas objetivas. Então, eu acho bem bacana. E aí, queria agradecer vocês dois aí pelo carinho de ter vindo aqui bater esse papo com a gente. A Andréia é irmã, então... Adorei a participação de vocês dois, porque é fantástico, né? Assim, se a gente tem esse tipo de ajuda que vocês realmente facilita muito, né? Não, eu acho que o mais importante deles, André, é que os dois, tá? Os dois estão sempre disponíveis para ajudar outras pessoas. Eu vejo o Vinícius ajudando todo mundo. A Paula também participa, as pessoas perguntam. Ela ajuda, ela orienta.
essa disponibilidade, eu acho que é uma coisa que a gente vê pouco. Sim, Né? As sim. pessoas olham para o próprio umbigo e quando passam pelo processo, elas não querem mais nem ouvir falar naquilo. Você sabe muito bem disso, É né? verdade, é verdade. Então, Vinícius é um cara que ajuda centenas, milhares de pessoas com a associação, com a Anfipa, com os vídeos que ele faz, com os áudios, com as matérias, com os estudos dele. Paula ajuda muito, ela orienta um monte de gente, ela ajuda na questão emocional. Eu sei, eu já vi, já ouvi pessoas que falam dela sobre isso. Então, eu queria agradecer mesmo vocês, em nome de todo mundo, em nome da gente enquanto profissional, em nome de muita gente que vocês ajudaram também, tá? E obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada Tá pelo bom? convite. Gente, Eu boa que, noite para quem eu que agradeço, tá, vai. Alexandra? E, na verdade, assim, por que que eu faço isso, né? Não é a primeira pessoa que fala isso. Eu não vejo como fazer diferente. Eu acho que tudo é uma coisa só, não é? As crianças vão passar por isso. A gente não é porque acabou o nosso problema ou porque atenuou que a gente esquece o problema. Ele está ali, ele existe, e ninguém tem que passar por ele, né? Então, assim, é o que eu digo também para muitos pais. Eu não tenho opção de deixar de fazer isso, porque é um mal que eu não quero que ninguém passe. Então, eu faço o melhor que eu consigo e estou tentando ainda aprender e passar para as pessoas. Eu penso assim, a gente não tem como não passar por ele, infelizmente, Vini, como você falou, mas será que a gente não pode dar um pouco de tranquilidade para quem está passando por ele? Será que essas pessoas não podem passar de uma forma melhor? E a experiência de vocês ajuda e acalma o coração das pessoas que estão É vivendo verdade. isso. Enquanto a gente estava falando aqui, eu estava até pensando algumas coisas, né? Já tenho pensado isso há um tempo. Eu acho que a gente precisa fazer uma live de bons resultados. Eu acho que a gente precisa falar disso também. Assim, é claro que tem segredo de justiça. Eu sempre tento falar um pouco disso, dizer, gente, olha só, a gente consegue resultado. Entendeu? Agora, eu vou até contar, assim, para terminar, para fechar aqui, assim, um orgulhozinho meu e da Andréia aqui atual. A gente atuou num processo, prestamos assessoria num processo nos Emirados Árabes, né? Sim. Num processo que não existia guarda compartilhada para estrangeiro nos Emirados Árabes, nunca existiu. E nós atuamos nesse processo tem alguns anos, né, Andréia? E saiu a decisão, a primeira guarda compartilhada nos Emirados Árabes, a gente ajudou a conseguir. Foi um grupo de pessoas. Cara, é um orgulho muito grande. E depois disso, foi criada a lei. Eu até postei, tá no link aí na minha bio, da lei. Eu vou mandar para você, Vinícius, depois a lei. Está em inglês. A lei que é a primeira lei dos Emirados Árabes que autoriza que exista uma guarda compartilhada entre pai e mãe. Então, gente, vale muito a pena o trabalho que a gente faz. A gente briga, a gente xinga todo mundo, a gente chega fim de semana, quer morrer, quer pular pela janela, porque não aguenta mais. Recebe 400 WhatsApps, 400 e-mails, 400 áudios. Mas, no fim das contas, gente, é muito bom a gente saber que do outro lado do mundo, a gente ajudou a mudar um pouquinho, um grãozinho de areia. Então, vale a pena. Vou dizer para vocês, não desanimem, não. Não desanima, não, porque no fim das contas dá certo. Não dá, gente? Sempre dá. Tem que dar. Tá certo. O Marcos até veio, tá vendo? Marcos até veio implicar comigo aqui. Marcos dizendo que eu vou desistir de advogar. Vou desistir de advogar, sim. Em breve vou voltar. Vou ser bailarina só. Vou dar aula de balé para criança. Pronto. Você já tentou ser blogueira de série, né? Como é que é? Blogueira de série, mas tá difícil a coisa, minha filha. Essa vida de blogueira. Bom, mas tá bom, ela tá arrasando. Nessa parada de bons resultados aí, já a gente mulher, tô brincadeiras aqui, que eu acho que sempre botar um pouquinho de humor é legal, ó. Bons resultados é não ter rugas, gente. Não quero mesmo. Então, assim, a gente tem que deixar rolar um pouco mais. Ó, que eu vou fazer o mexão aqui, ó. Eu posso te ajudar nisso, hein? Eu posso te ajudar a não ter ruga. Ele faz botox, Vinícius faz botox. Ele faz, ó! Pronto, aí, já temos a publi do Vinícius. Ótimo. Gente, um beijo enorme para vocês. Boa noite. Obrigada por vocês participarem, tá? Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Alexandra, salva aí, né? Eu salvo, se eu conseguir.
Posso sair?